Bom dia. Rapaz! Hoje estamos com visita, né? Hoje é dia 12 de abril de 2025, né? Estamos no sábado do Senhor, sábado bonito agora, né? Tava friozinho aqui em São Paulo. Início da Páscoa? Né? E estamos aqui com a nossa irmã Luana, né? Veio lá de Tupã. Era a nossa vizinha aqui atrás. Bateu saudade. E Papai do Céu pediu pra gente, além de tomar o café da manhã juntos aqui no monte, também fazer a gravação do último capítulo do livro de 1 Reis, né? Que é o capítulo 22. Então, obrigado Jesus, obrigado a Deus pela oportunidade de estarmos juntos, de gravarmos a palavra e do estudo, que o Senhor dê a oportunidade do Espírito Santo trazer a chave do entendimento, né, dessa palavra para nós e para aqueles que chegarem aqui e escutarem, né, essa palavra, que o Espírito Santo e Jesus e Deus toque o coração de cada um. Pode vir mais pra cá. Então vamos lá? Vamos lá. Capítulo 22 de 1 Reis. Eu já vou começar dando risada. Que ele falou assim: durante 3 anos, não houve guerra entre a Síria e Israel. Mas no 3º ano, gente, só o número 3, que coisa! Enquanto Josafá, rei de Judá, visitava Acabe, rei de Israel, Acabe perguntou aos seus auxiliares: vocês não sabem que os sírios ainda ocupam nossa cidade de Ramote de Gileade? E nós estamos aqui sentados sem fazer nada para retomá-la do rei da Síria? Então ele se virou para Josafá e perguntou: você mandaria o seu exército junto com o meu para tomarmos Ramote de Gileade? E Josafá, rei de Judá, respondeu: mas é claro, você e eu somos irmãos, meu povo está às suas ordens, os meus cavalos estão ao seu serviço. E ele acrescentou: deveríamos primeiro perguntar ao Senhor para termos certeza de que Ele quer que façamos. Diferente de um rei, a diferença de um rei Para o outro, né? Aquele que sabe que tem que perguntar primeiro para Deus. Então, Acabe mandou chamar os 400 profetas. Pronto. E perguntou a ele. Ele enfia os 2 pés na caça de tomate toda hora. Eram profetas de Aserá que Elias deixou vivo no Monte Carmelo, embora tivesse matado os 450 de Baal. Tá? E perguntou a eles: devemos atacar Ramote de Gileade ou não devemos? Né? E todos eles disseram: sim, podem ir, porque o Senhor vai ajudar vocês a conquistar a cidade. E Josafá, porém, perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor? Eu gostaria de consultá-lo também. Não só esses que você paga para falar aquilo que você quer escutar. Sim, respondeu o rei de Israel a Josafá. Ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas tenho ódio dele, porque ele nunca profetiza coisas boas a meu respeito. Ele sempre tem alguma coisa ruim para dizer. O nome dele é Micaías, filho de Imlá. E o rei não deveria falar dessa maneira, respondeu Josafá. Então o rei Acabe chamou um dos seus oficiais ordenando: vai buscar Micaías, filho de Imlá, e depressa. Porque o povo acha que os profetas têm que falar o que eles querem ouvir, não o que Deus manda dizer. Tipo eu, né? Eu não ia falar nada. Enquanto isso, todos os profetas continuaram profetizando diante dos 2 reis. Os reis estavam vestidos em suas vestes reais, sentados em tronos colocados junto à porta de entrada da cidade. Um dos profetas, Zedequias, filho de Kenaaná, fez alguns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com esses chifres o Senhor ferirá os sírios até que sejam destruídos. E todos os outros concordaram, dizendo: vai e ataque Ramote de Gileade, porque o Senhor fará com que sejam vitoriosos. Está cortando seu rosto. E o mensageiro que foi buscar Micaías lhe disse: veja, todos os outros profetas profetizam que o rei terá sucesso. A sua palavra também deve ser favorável. Olha lá.
Já querendo induzir o profeta ali, né? E Micaías, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor, eu vou dizer somente o que o Senhor me manda dizer. Quando ele chegou, o rei perguntou: Micaías, devemos atacar Ramote de Gileade ou não devemos? Naturalmente que deve. Não perca tempo, Micaías disse a ele. O rei terá uma grande vitória, porque o Senhor vai fazer com que ele vença. Quantas vezes eu preciso dizer a você que fale somente a verdade em nome do Senhor? Disse o rei. Então Micaías disse a ele: eu vi todo Israel espalhado pelos montes, como ovelhas sem pastor, e ouvi o Senhor dizer: esses homens não têm líder, que eles voltem em paz para suas casas. Ovelhas sem pastor. Virando-se para Josafá, Acabe disse a Josafá: eu não falei que isso ia acontecer? Ele nunca profetiza nada de bom, apenas o que é ruim. E Micaías falou em seguida: ouça mais essa palavra do Senhor. Eu vi o Senhor assentado no seu trono, e os exércitos dos céus estavam junto a ele, à direita e à esquerda. Então o Senhor disse: quem é capaz de enganar Acabe para que ele vá e morra no ataque em Ramote de Gileade? Várias sugestões foram feitas, até que finalmente um espírito se aproximou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. De que maneira? O Senhor perguntou, né? Ele respondeu: eu serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. E o Senhor disse: vá e engane Acabe, você será bem sucedido. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca de todos esses profetas. O Senhor terminou a sua desgraça. Então Zedequias, filho de Quenaá, chegou bem perto de Micaías e lhe deu uma bofetada no rosto e perguntou: quando foi que o espírito do meu senhor me deixou de falar? Quando foi que o espírito do meu senhor me deixou para falar a você? Tipo, ele me deixou para falar através de você, né? E Micaías respondeu: você receberá a resposta à sua pergunta quando procurar esconder-se num quarto interior. Então o rei Acabe ordenou: levem Micaías de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, o filho do rei. Digam a eles: assim diz o rei, ponham este homem na cadeia e deem a ele pão e água, o suficiente para conservá-lo vivo até que eu volte em paz. Tá bom, queria voltar. E Micaías respondeu: se você de fato voltar em paz, então é prova de que o Senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou: tomem nota do que eu disse, todos vocês. Então Acabe, rei de Israel, e Josafá, rei de Judá, levaram seus exércitos para Ramote de Gileade. Acabe disse a Josafá: você usará suas roupas reais, e eu entrarei disfarçado em combate. Já querendo fugir já. Assim o rei de Israel foi para a batalha disfarçado no uniforme de um soldado comum, e ambos foram para a guerra. Acontece que o rei da Síria tinha dado ordens aos seus 32 chefes de carros de guerra: não lutem contra ninguém a não ser contra o próprio rei de Israel. Eles queriam Acabe, eles não queriam outra pessoa, né? Quando os chefes dos carros viram o rei Josafá em suas vestes reais, pensaram: é o rei de Israel, e cercaram o carro dele para atacá-lo. Mas quando Josafá gritou, eles viram que não era o rei de Israel e deixaram de persegui-lo. Pouparam. Todavia, alguém atirou uma flecha por acaso e ela atingiu o rei Acabe entre as juntas da sua armadura de proteção. Leve-me para fora da batalha, pois eu estou ferido, disse gemendo ao condutor do carro. A batalha ia ficando cada vez mais violenta à medida que as horas passavam. O rei Acabe teve de enfrentar os sírios, ficando apoiado no seu carro. O sangue do seu ferimento escorria para o fundo do seu carro de guerra e, afinal, ao cair da tarde, ele morreu. Logo ao pôr do sol, propagou-se essa notícia entre os soldados: tudo está acabado, cada homem volte para sua casa, cada um para sua terra. Do jeitinho que tinha falado o profeta, que coisa! Assim, o rei morreu, e o seu corpo foi levado para Samaria, e ali foi sepultado. Quando o seu carro de guerra e a sua armadura eram lavados ao lado do açude de Samaria, onde as prostitutas se banhavam, os cães vieram e lamberam o sangue do rei. Exatamente como o Senhor tinha dito que iria acontecer.
Os demais acontecimentos da história de Acabe, incluindo a história do palácio com revestimento de marfim e das cidades que ele construiu, estão escritos no livro da história dos reis de Israel. Assim, Acabe foi sepultado entre os seus antepassados e seu filho Acasias se tornou rei de Israel em seu lugar. Josafá, filho de Asa, tornou-se rei de Judá no 4º ano do reinado de Acabe, rei de Israel. Josafá tinha 35 anos de idade quando subiu ao trono e reinou em Jerusalém durante 25 anos. A sua mãe se chamava Azuba, filha de Sili. Ele seguiu em tudo os passos de seu pai Asa e não se desviou deles, obedecendo ao Senhor em tudo. Aquele rei que conseguiu fugir, né? Contudo, não destruiu os altares idólatras, ou seja, ele não fez o trabalho completo que havia nos montes. De modo que o povo oferecia sacrifícios e queimava incenso ali. Josafá teve paz com Acabe, rei de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Josafá e de suas realizações de heroísmo e de suas guerras estão escritos no livro da história dos reis de Judá. Ele acabou com todos os prostitutos cultuais que ainda haviam ficado depois dos dias do seu pai Asa. Não havia nenhum rei em Edom naquele tempo. Havia apenas um representante do rei. O rei Josafá construiu uma frota de navios de transporte para buscar ouro em Ofir, porém eles nunca voltaram, porque naufragaram em Ezion-Geber. Acasias, filho e sucessor do rei Acabe, havia proposto a Josafá: os meus marinheiros poderão navegar com seus, mas Josafá não aceitou a proposta. Quando o rei Josafá morreu, foi sepultado junto com seus antepassados na cidade de Davi, seu pai, e seu filho Jeorão reinou em seu lugar. Foi durante o ano 17 do reinado de Josafá, rei de Judá, que Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, e ele reinou 2 anos. Porém, fez o que era mal aos olhos do Senhor, pois seguiu os passos do seu pai e da sua mãe, e os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que havia levado Israel a pecar, servindo e adorando a Baal, provocando a ira do Senhor, o Deus de Israel, como seu pai tinha feito. Então, aí termina a primeira saga, né, do livro de 1 Reis. Amanhã a gente segue, se Deus assim permitir, né, iniciando a leitura do livro de 2 Reis, com mais sequências, né? Mas esse último capítulo deixa bem claro o que é você ser um líder e seguir os ensinamentos e as ordenanças das leis de Deus e ter temor e pedir a orientação, a capacitação e a permissão para dar os passos que Ele quer na nossa vida, principalmente quando Deus coloca alguém como líder de um povo e a nossa responsabilidade é multiplicada, porque nós damos o exemplo para o povo para andar nos caminhos de Deus ou descer e cair no abismo, assim como o rei que acabou falecendo aqui, né? Mesmo estando camuflado como um soldado. Não existe acaso, né? Ninguém engana Deus também, aquela né? flecha era para acertar ele, né? Lógico que Deus sabia o caminho da flecha, não o arqueiro que atirou, né? Era para acertar porque era o derradeiro para se cumprir todas as profecias que foram lidas antes nos capítulos anteriores. E por falar em cumprimento do que Deus fala, tem que ficar registrado aqui no vídeo, ele pediu agora, que isso que ele plantou como semente no seu coração, do que você vai começar a pedir para ele vai te dar um sonho, tá? Para você ter certeza que quando chegar foi enviado por ele, tá bom? E por último, ele pediu para deixar uma frase aqui: o escolhido não tem escolha. Teimosa como sou. Tá bom? Aqui sou eu novamente. Amém. Então é isso, gente. Um bom sábado abençoado por Deus,
por Jesus e na proteção do Espírito Santo, e a gente volta assim que Ele permitir. Até mais. Tchau, tchau.